Bom, vamos continuar então, né? Esse tópico aqui ele é bem curtinho, tá? Que é a parte do snapshot que a gente vai comentar. Na aula passada, aliás, na aula passada não, em algumas aulas atrás nós vimos, né, um recurso que o banco tem na parte lá de nível de concorrência, isolamento e nível de isolamento e concorrência, que era aquela parte lá do Snapshot Isolation Level, tá? Esse cara aqui é um outro recurso que a gente tem. Quando a gente quer, por exemplo, fazer com que o nosso banco congele, né? No sentido do que? Na criação de um outro banco, a gente pode utilizar esse recurso aqui em vez de fazer um backup e um restore, tá? O Snapshot ele só é disponível na versão mais completa lá do SQL, né? Bom, o recurso do Snapshot ele tem a partir do 2005, tá? Então 2008, 12 que a gente está mexendo vai ter também, para oferecer o que? Alguns métodos de cópia somente leitura, né? Esse recurso ele vai estar disponível só no SQL Enterprise, né? Ele não é compatível com uma série de coisas aí, o Snapshot. Então, se eu tenho bancos de dados mais avançados, que utilizam recursos mais avançados, eu já não consigo utilizar muito bem ele, tá? A criação do Snapshot é parecida com um banco normal. Então, eu vou ter lá meu Create Database, eu vou ter a mesma coisa que o Snapshot, né? Só que o Snapshot ele depende do que? Ele depende de um banco de dados já pronto. Então, um banco de dados lá que o usuário já tem criado, ele vai depender desse banco aí, né? O Snapshot ele é somente leitura. Se ele é somente leitura, não tem então o que a gente tem nos outros bancos de dados, que seria o log de transação, correto? Então, como eu não preciso fazer insert, update, delete, ele não precisa então do arquivo de log, tá? Essa é uma das vantagens que ele tem. Ele começa então, o SQL começa a gerenciar só essa parte dele, né? Que seria até mais simples. Você deve incluir uma entrada para cada arquivo de dados especificado em um banco de dados de origem, e o nome lógico de cada arquivo deve corresponder exatamente ao nome do banco de dados de origem. Nessa parte aqui, a gente vai ver agora já na criação do Snapshot. Então a gente vai pegar lá o banco de dados, o Adventure Works, e o que a gente vai fazer? Criar um snapshot dele. A gente vai pegar e vamos fazer até um base com uma tabela, né? Vamos lá, data select na tabela, ver o que tem de dados, cria o snapshot e depois a gente faz a inclusão dessa tabela e vê o conteúdo do snapshot, né? Você não pode fazer backup do snapshot, restaurar ou remover um snapshot do banco. Essa parte aqui, ó, tá errada, porque é possível fazer a remoção de um snapshot. Tá? Você não pode fazer backup e fazer restauração, mas é possível fazer remoção. O snapshot de um banco de dados deve existir na mesma instância do banco de dados de origem, ou seja, mesmo sendo um banco à parte, né, ele é um banco não transacional, ele é um banco somente leitura. Eu não consigo fazer então com que o meu snapshot esteja numa instância diferente. Ele precisa estar na mesma instância do banco que eu estou pegando e fazendo aquela cópia, dessa cópia congelada, tá? Os snapshots de um banco devem existir na mesma instância do banco de dados de origens. Índices full text não são suportados. A gente não chegou a ver, mas o SQL ele tem o que? Aquela parte de índices que a gente pode pegar e procurar, por exemplo, por sonoridade. Né? A mesma coisa não, mas muito parecido com o que o Google faz pra gente, né? Então, som de SS, às vezes o som de um S são os mesmos. Ele vai lá e consegue pegar, consegue procurar no select, né? Som de X com CH, né? Então o banco de dados ele vai considerar que ele tem a mesma sonoridade. Ele vai lá e busca pra gente também a palavra, né? Em vez de a gente ficar tratando tudo pelo like. Tá? Mas se o banco tiver com esse recurso, o snapshot ele não vai suportar isso daí. File stream não é suportado e quaisquer dados de file stream serão inacessíveis por um meio de snapshot. É aquela parte onde o meu file stream é habilitado, correto? Que em vez de eu ter as figuras, por exemplo, em uma tabela guardada como binário, eu tenho o que? Eu tenho um sistema de arquivo que o SQL Server cuida daquele sistema de arquivo. Também o snapshot não suporta.
Você não pode criar o snapshot de banco de dados em um banco de dados de sistema. Então, não consigo fazer snapshot, por exemplo, do master. Tá? Qualquer banco de dados de sistema a gente não consegue congelar. Você não pode eliminar, restaurar ou remover um banco de dados de origem que tenha o snapshot de banco de dados. Então, essa é uma das restrições também. Eliminar, restaurar em um banco de dados de origem, se você não tirar primeiro snapshot, você não consegue fazer a restauração dele. Tá? Você não pode fazer referência a grupos de arquivos que estejam offline, extintos ou sem restauração. Mais uma vez, se eu vou fazer snapshot, eu vou fazer um snapshot inteiro com o meu banco online. Tá? Nesse caso aqui apareceria parte online e parte offline quando eu tenho aquela parte dos file groups. Tá? Se eu tenho um file group só, não tem jeito, né? Se cair o meu file group primário, o meu banco inteiro caiu. Mas quando eu tenho vários file groups, é possível deixar que partes dele esteja offline. Nesse caso aqui, pro snapshot tem que estar tudo online. Tá? Para que um aplicativo acesse o snapshot é da mesma forma que acesse um banco de dados normalmente. Aqui a gente vai fazer o que? O teste simples no SSMS, né? Vamos dar use o nome do banco de dados snapshot. Lá na aplicação, você teria que fazer o que? Uma conexão, simplesmente com o nome do seu banco lá do snapshot para poder acessar. Na aplicação, onde poderia ser utilizado, por exemplo, um banco de dados somente leitura? Que vantagens isso daí teria? Não conseguir alterar? Geralmente em que caso que a gente tem de não alterar dado? Dados passados, notas já lançadas que não pode mais ser o que? Modificado. Principalmente a parte de relatório. Certo? Se eu tenho dados congelados, o que acontece? Os relatórios podem ser utilizados justamente para consultar, tá? Um banco de dados snapshot em vez do seu banco transacional. Você vai ter menos ponteiro, obviamente, no seu servidor de produção. Então começa a melhorar um pouco a performance. Né? Qual que é o problema? A sua aplicação ela sempre tem que ficar fazendo o quê? Né? Controlando. Se é um relatório, em vez de fazer a conexão no banco de dados de produção, ela vai lá e faz o quê? A conexão no banco de dados snapshot. Tá? Não pode ter esse problema. Se você tem um relatório que é muito dinâmico ou que exige que o relatório resgate, né, dados já alterados, aí não tem muito jeito. Vai depender da frequência do snapshot que você está criando. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para isso daí. Geralmente a gente consegue utilizar o snapshot, por exemplo, quando a gente tem projetos de BI. Tá? A gente não precisa do dado do dia, mas a gente precisa de um dado passado, de um dia, 2, 3 dias, 5 dias atrás. Né? Eu não preciso ficar fazendo com que o meu servidor de produção fique alimentando esse banco de dados de BI. Eu posso fazer um snapshot e eu vou ter lá a ferramenta para consultar os dados do banco de dados snapshot. Se ele é somente leitura, não tem necessidade de ele estar pegando do banco de dados transacional. Tá? No momento da criação do snapshot, o banco de dados não contém dados. Ou seja, acabei de dar o comando create, né, do banco de dados snapshot, até aquele momento ele não tem dado nenhum. Tá? Quando uma instrução select é executada, o SQL Server usa o banco de dados de origem para recuperar os dados que não mudaram até o ponto que você criou o snapshot. Supondo que você coloque lá um job, né, no seu servidor, todo dia às 8 horas da manhã cria o snapshot. Então, até aquele horário é que se tem o dado congelado. Correto? Às 8h01 começou a alterar dados do seu servidor de produção. O snapshot vai enxergar somente os dados até as 8 horas, onde ele foi criado, até o ponto que ele foi criado. Correto? Então, ele não tem dado inicialmente, está vazio, sem nada. A partir do momento que eu dei uma select em uma tabela desse banco snapshot, ele vai lá e faz o quê? A cópia do banco de dados de produção para dentro dele. Ele sempre vai funcionar assim. Correto? Qual seria a vantagem? Vocês imaginam alguma? Para ele não precisar pegar os dados naquele momento da criação?
Supondo que eu tenho um banco de dados de 100 gigas. Se a gente fosse pegar e fazer, se o snapshot ele fosse pegar e copiar todos esses dados para o banco snapshot, vocês concordam que na criação ele iria demorar pra caramba? Certo? Porque ele teria que fazer uma cópia realmente, né? Então o que ele faz? Ele cria rápido. Simplesmente é o espelho daquela hora até aquele ponto das 8 horas. Posteriormente, os selects que vão surgindo no banco snapshot, né, conforme vai aparecendo, conforme a demanda, é aí que ele vai copiando. Tudo bem, né? Você vai ter essa perda de tempo depois, mas é sempre mais por demanda que isso acontece. Então, no select, você vai lá e vai fazer o que? A cópia de uma tabela ao momento que você fizer um select nela, né? Então, fica mais o que? Balanceado. Quando a gente tem como a gente tem essa característica do snapshot. É possível fazer o retorno de dados até o momento de criação do snapshot. Em casos extremos, você pode usar o snapshot para retornar todo o conteúdo de um banco de dados de origem para o estado do snapshot. Por exemplo, se você precisa descartar alterações ocorridas dentro de um banco de dados, desde que o snapshot de banco de dados foi criado. Vamos supor essa mesma situação que a gente tem. O meu snapshot é criado às 8 horas da manhã. Até aquele momento, eu tenho o meu dado até aquele ponto do banco de dados de produção. Tá? Às 8h10 da manhã, eu vou lá e vou fazer o que? Manutenção na minha base de produção. E sem querer eu dou um update lá, sem where. Correto? O que acontece então? Teoricamente, para salvar o meu banco, eu teria que fazer o que? Voltar backup dele. Vocês concordam? Mas é possível fazer o que? Se eu sei que até as 8 horas da manhã eu tinha o meu dado sadio ainda, eu consigo fazer um update select do snapshot para o servidor de produção. Então, eu consigo reverter esse update entre duas bases diferentes dentro do SQL. Tá? Isso salva bastante. Tá? Em vez de você restaurar banco, você provavelmente, né, se você não tiver backups de log constantes aí, você perdeu aquele tempo do horário comercial até onde você fez lá a besteira do update, né? Caso você tenha essa parte do snapshot, você não precisa parar o banco, porque a reversão vai ser por comando update mesmo, tá? Então isso é uma grande vantagem, né? Caso você não quiser, você teria que restaurar um banco de dados à parte e fazer esse update na mão também. Até o ponto que você restaurou o banco, provavelmente tem dado lá que já mudou. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Você tem que ter ciência que você pode estar perdendo dado nesse meio tempo aí, né? Bom, uma reversão do banco de dados é uma categoria especial de restauração de dados que pode ser executada quando você tiver criado um snapshot. Então, a parte de reversão é o que a gente comentou aqui. É possível ainda... Alguém fazer alguma pergunta? Sem parar o banco não tem jeito. Se você então tem um snapshot de manhã, você tem um backup que estava sadio até meia hora antes do problema. É isso? Aí você quer voltar o backup no servidor à parte, dá. Então você vai criar uma outra base de dados à parte daquela da de produção. Aí tudo bem. Só que qual seria o problema disso daí, né? Você teria que parar o banco de dados de produção realmente. Se deu problema físico de acesso, por exemplo, aí tudo bem, né? Você não vai ter nem como os usuários pegarem e acessar. Agora, se deu um problema, por exemplo, de update, né? Por dado errado, alguma aplicação que fez alguma coisa errada, os usuários ainda vão estar acessando seu banco de dados de produção. Eles estão direcionados para o seu banco de dados de produção. Então você vai estar com essa meia hora defasada mais do que os usuários estão mexendo. Tá? Então você tem essa defasagem de dados aí.
tá? A parte dá. O que não dá para fazer, restaurar online, não tem o que fazer. Aí tem que parar realmente o banco para poder fazer a restauração, tá? Bom, você pode reverter apenas uma linha ou parte de um banco, podendo utilizar os comandos insert, update, delete ou merge, né? E também reverter um banco de dados por completo. Supondo que você fez uma besteira muito grande no seu banco, correto? A tabela inteira de faturamento, certo? Que aí influenciou em outras coisas aí, né? O faturamento deu problema no contábil, deu problema no fiscal. E aí fica mais fácil restaurar o que? O banco de dados até aquela hora que você sabe que estava sadio, do que ficar restaurando na mão um a um. Então é possível você pegar e fazer a restauração completa também. Do snapshot até aquele momento, certo? Para agora o que? Para reverter para o branco inteiro. Qual que é o problema disso? Você vai perder o que? Todos os dados a partir daquela hora, né? Então se o meu snapshot é feito às 8 horas da manhã, se já teve, sei lá, 2 horas de movimentação, perdi 2 horas de movimentação. Tá? Então tem esse problema. Não é problema, na verdade é uma característica, né? Qualquer banco de dados vocês iriam também cair nesse cenário aí. Não tem o que fazer, tá? Todas as transações executadas no banco de dados são perdidas, que é o que ele fala aqui. Você pode reverter um banco de dados de origem existentes, que existem várias restrições. Pode existir apenas um snapshot de banco por banco de dados de origem. Catálogo full text no banco de dados de origem deve ser eliminados ou então recriados depois que a reversão terminar, né? Lembrem-se que o snapshot ele não consegue fazer uma série de coisas. Os índices full text, por exemplo, são um deles. Beleza, mas o meu servidor de produção tinha índice full text. Você vai ter que ir lá e dar o rebuild nele, recriar provavelmente esse índice depois, tá? Como o log de transação é reconstruído, o encadeamento de logs de transação é desfeito. O banco de dados de origem e o snapshot do banco de dados ficam offline durante o processo de reversão, né? O offline a gente não viu aqui ainda. Por quê? Porque a gente não viu ainda a parte de restauração. O offline é quando o banco de dados ele não está pronto para receber conexão. Eu tenho a capacidade de fazer manutenção, mas os usuários eles não podem acessar nesse momento, tá? A gente vai ver aqui. Banco de dados de origem não podem ser ativados para file stream, tá? Bom, a gente já viu então alguns cenários onde o snapshot é utilizado. Agora, para se utilizar um snapshot, é esse cara aqui, ó. Tá? Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V lá no meu banco. Ó. Então, ó, new query, já estamos conectados. Esse recurso, pessoal, é só as versões Enterprise vão ter, tá? Versão Standard já era, versão Express menos ainda, né? Ó. Aqui eu não tenho meus bancos de dados sistema. E aqui eu não tenho database snapshots. É esse cara aqui, ó, que a gente vai começar a criar, correto? Então, ó, dentro dele eu não tenho nada, ó, tá vazio, correto? Ele é sempre o que? Na mesma instância do meu banco de dados de usuário de origem, beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer? Dá esse comando aqui, ó, create database AdventureWorks Snap. Esse daqui é o nome que a gente simplesmente está dando, tá? On name igual AdventureWorks Data, file igual a c:/test AdventureWorks DS. Aqui então é aquele mesmo esquema que a gente faz quando a gente está criando um banco de dados. O name, que é o que? O nome lógico, tá? E o file name, que é o que? O nome físico realmente do meu banco. Até aqui não muda. Agora o que vem aqui, ó, a alterar essa parte, as snapshot of AdventureWorks. No nosso caso aqui, AdventureWorks 2012, né? Vai ter que alterar. Correto?
Então, ó, vamos criar até esse ponto. Antes disso, o que a gente vai fazer? Vamos dar um select nessa base aqui primeiro, antes de pegar e fazer essa criação do snap. Então, ó, use Adventure Works. (2012). Vamos pegar uma tabela bem simples aqui. A T1 aqui, ó. T1 não, né? Vamos pegar uma tabela mais genérica. Acho que person address type. Ó, nós temos o que? Meia dúzia de arquivo aqui, correto? Beleza? Pior que esse daqui, eu acho que tem esse dado desse row ID. Vamos pegar uma mais simples ainda. Contact type. Contact type. Beleza, ó. Vou dar um order by desk aqui pra gente ver o último registro, tá? Então, contact type, esqueci, ID. Ó, o último registro que a gente tem é de código 20. Tá? Eu não sei nem se ele é autonumeração, se ele é autoincremento aqui, mas tudo bem. Não, meu filho. Beleza. A gente vai fazer agora o que, né? Só pra gente conferir. O snapshot desse cara aqui, ó, do Adventure Works. Então, é exatamente aquele comando que a gente viu. Tá? Como se fosse criar o que? Um banco de dados mesmo, porém, né, com o snapshot. Ó, vamos para o master. C:/teste. Será que eu tenho essa diretório? Todos os arquivos precisam estar especificados. Tá vazio. Adventure Works 2012 _ data. É esse cara aqui, ó. Estar especificado no snapshot. Extra file. Ah, tá. Então é o seguinte. Eu não estou especificando. Ó, o Adventure Works, lembram-se que a gente criou aquela partição a mais, né? A partição não. O file group a mais. Eu vou ter que especificar ele também. Quer ver? Ó o extra file aqui que ele tá reclamando. Na hora de criar o snapshot, eu preciso então ter a mesma estrutura do banco de dados normal. É aí que entra essa parte do script para ele estar utilizando certinho. Mas como a gente não tem, vamos fazer o que? Vamos pegar aqui aonde ele tá. Extrafile.ndf. O nome lógico dele é extrafile. Então aqui, ó, vírgula, name igual a n extrafile. Vírgula, e agora o file name, acho que aqui é o nome do meu DS já, do meu snapshot. C:/teste/extrafile.ds, que é o data snapshot. E esse vírgula aqui tira fora. Vamos ver.
Invalid usage the option name in create alter database. Botão direito, propriedades, extra file .ndf mdf. Ele tá como primário, tem 4 file group. Eu tenho um arquivo a mais, mas ele tá no primário. Eu tenho um file group adicional, mas ele tem 0 arquivos. Tenho name e tenho file name. Aqui, ó. Oh, caramba, invalid usage extra file.ds. Ele é um arquivo de data, ele é um arquivo que tem um nome lógico. Que estranho. Pegando do Adventure Works 2012. Adventure Works 2012. Name. Será que ele já criou alguma coisa? Não criou nada. Estou conectado ao banco de dados master. Name Adventure Works 2012 underline data. Será que é esse cara mesmo? Adventure Works 2012 underline data, tá certo? É o nome lógico dele. Invalid usage. Será que esse daqui eu não preciso apontar? Deixa eu tentar direto aqui, ó. Create database snapshot. Snapshot Adventure Work. Aí ele fala que eu preciso pegar e declarar todos os bancos de dados de criação de the missing file Adventure Works data. Aí esse cara tem name, sintaxe está certa. Line 4, 1, 2, 3, 4. Ele não está reconhecendo esse segundo cara aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou tentar fazer a remoção dele, ué. Já tem tabela em cima desse cara, não vou conseguir mesmo. Então ele teria que fazer mesmo. Ó, só vou fazer o seguinte. Pior que aqui eu não vou ter nem o banco de dados original. Acho que aqui a gente não fez a criação do banco Adventure Works sem nada, né? Ele já tava desse jeito, né?
fez import, né? Mas aqui, na hora que a gente já fez, por exemplo, o Adventure Works compactado, ele já estava mudado com file group, né? A gente não fez ele puro, né? Vamos ver como que tá esse cara aqui, ó, o Adventure Works compactado. Botão direito, Tasks Restore, aqui eu vou ter que sair fora. No Notepad, joga aqui. Vou tentar restaurar aquele cara para ver se ele não tem nenhum file group. Database. Depois eu tento ver como faz essa parte aqui então do snapshot com file group, que é o que a gente estava criando. Então, c:/temp. Ó, aqui já tem o extra file. Eu precisaria de um Adventure Works que não teria esse cara aqui, ó. Pior que todos vão estar desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum que salve. D:/temp. O do Adventure Works 2014. Cara, eu posso tentar. Deixa eu pegar então do seu. c:/temp. c:/. Você tem o 2012? Ah, então acho que eu vou pegar do seu, cara, é mais fácil. Vou voltar o backup, depois eu vejo como faz essa parte do snapshot com file groups. Eu não sei o porquê que ele tá dando erro. Bom, vamos lá então. Cancelar esse cara. Jogar num temp aqui. Restaurar esse cara aqui, ó. Então, botão direito, Tasks Restore Database, Device, File, Temp, Full, adiciona, opa, ok, File Groups, aqui ó, aqui é o
aqui é o arquivo original mesmo dele, né? Ó, só com 2 arquivos. Aqui vamos deixar para ele sobrescrever. Caramba. Toolbar address. O bom é o seguinte: Task Manager, Show Desktop Slide. Cadê as propriedades da barra de tarefa? Não tenho mais? Auto hide. Eita caramba. Settings, Task Manager, Show. Ó, agora sim, o backup foi restaurado. Mas pera aí, somente leitura? Propriedades. Cara, por que ele tá aqui somente leitura? Esse daqui era o arquivo original mesmo, ô Douglas? Por que ele restaurou? Ó, na restauração dele, ele só deu como read only. Que esquisito, cara. É o que eu tinha passado. Que estranho, deixa eu ver aqui. E ele subiu normal. Esse cara aí funcionou na boa, cara. Ué. Wowner. Tem arquivo MDF, é o arquivo LDF. Aqui o read only. Ele não tá nem ticado. Nossa, que esquisito. Tentar tirar ele fora de uma vez. Tentar restaurar ele. Temp Adionic Full Deploy. Oi? Cara, que esquisito. Aqui eu não estou fazendo nada de realocação. Aqui, deixa eu ver, recover, overwrite. Ele tava com uma mensagem aqui que ele não tava achando o log, mas agora eu acho que vai subir sim, cara. Que estranho.
A única coisa que eu pedi para ele anteriormente foi para ele repassar. Agora eu tirei fora, né, o backup, que não precisaria mais. Vamos testar. Agora é para ir sim. Ele estava com uma mensagem aqui antes. Ele restaurou só como leitura. Agora é para restaurar normal. Vamos ver. Ó, beleza. Agora sim. E agora aqui a gente tem o que? Ele com propriedade só os dois arquivos, né? Ó, um único file group com os dois arquivos. Agora, voltando, né? Vou pegar esse cara aqui, ó, e colar aqui. Em vez de eu ter esses dois arquivos, a gente só tinha um agora aqui, ó. E agora vamos tentar criar o snapshot. Use. Ele está executando agora sim, ó. Quando eu venho aqui agora e dou um refresh, né? Na parte aqui, ó, do snapshot, ele criou um banco aqui, ó. Esse cara, ele é o que? Ele é o espelho do meu Adventure Works até essa hora, tá? Então, vamos supor, você pode pegar e fazer jobs, por exemplo. Se você quiser informação congelada de 1 em 1 hora, você poderia fazer os jobs para que ele fique fazendo isso daí, né? Geralmente a gente não utiliza muito para isso. Geralmente a gente utiliza mais quando a gente tem essa parte de consultas mesmo. Então, se eu tenho bastante relatório que eu não preciso do meu dado dinâmico, né, ele congelado, a gente pega e começa a utilizar o próprio snapshot. Se a gente for dar aqui um select na nossa tabela de Adventure Works, né, agora conectando lá, né, ó, use Adventure Works 2012. E a gente utilizar aquela tabela aqui, ó, Person Contact, tá? Ó, a gente tem até o dado aqui, o Contact Type até o 20, né? Se a gente for dar um select nele, ele vai estar o que? Até essa hora que a gente criou, que foi mais ou menos às 8h05, 8h06 agora da noite, né? Vamos supor que eu pegue e faça o que? Uma inclusão de dados nessa tabela aí. Insert into, né? Person Contact. Values. Eu vou tentar colocar o dado aqui, forçando. Não sei se é autonumeração. Se for, a gente tira. Teste. E get date. Tá, ó. Então vamos tentar fazer a inclusão. É uma coluna identity, então tem que especificar, né? Não tenho 21, mas eu tenho name e o modified by, modified data. Ó, beleza. Agora, se for dar um select novamente, o que a gente tem? O teste que a gente acabou de adicionar, correto? Se a gente for agora lá no banco de dados snapshot, use Adventure Works Snap, ó. Do mesmo jeito que a gente tem então a conexão com o banco, a gente vai ter com ele. Beleza? Agora a gente vai dar um select nessa tabela aqui, mas conectado ao que? Ao banco de dados Snap. Até agora a gente não tem nenhum select, né? A tabela do snapshot está vazia, correto? Agora, quando eu fizer o select pela primeira vez, ele está copiando da Adventure Works para o snapshot.
tá? Ó. Só que ele vai ter o que? O meu dado até o 20, né? Ó, aqui, ó. O 21, como eu fiz depois de ter tirado o snapshot, ele não entra nessa tabela. Então o dado congelado é até a hora de criação do snapshot. Correto? Beleza? Então é dessa forma aqui que a gente utiliza. Se a gente for consultar, ó, o snapshot tem a mesma estrutura que o banco de dados AdventureWorks tinha. Beleza? O que é mais difícil de a gente utilizar o snapshot é a da parte das restrições, é o que tem mais restrição, né? Mas em si a criação dele é fácil, tá? A gente consegue fazer, ó, select tranquilamente, tá? No banco de dados, e ele sempre vai ter o que? O dado até aquele ponto lá. Na criação dele, a gente pode perceber que a gente não tem o que? O arquivo de log, ó. A gente não tem log, justamente por quê? Porque ele não é transacional. Ele só é leitura, então ele não precisa de um log associado. Esse daí é um dos poucos bancos de dados que o SQL não exige log de transação, tá? O resto vai precisar de todos. Como não tenho nenhuma movimentação, o log é dispensável. Tudo bem aí? Sim? Bom, então esse cara aqui seria a parte do snapshot. A utilização dele é bem simples. Existem outras tabelas aqui, ó, né, que daria para fazer selects, tá? Que são tabelas mais de sistemas. Aqui é mais algumas tabelas para vocês saberem que existe aí no SQL, né, para poder fazer consulta também de objetos dentro do banco, tá? Bom, partindo dessa parte aqui agora de snapshot, a gente tem o que? A parte de segurança de banco de dados, tá? Então, ó, todo sistema de banco de dados, né, ele tem o que? Ele tem lá a sua parte de segurança. Quando a gente fala em segurança de banco, o primeiro cara a ser implementado segurança, obviamente, ele não é nem no banco, né? Ele é no sistema operacional. Então, não adianta a gente começar a investir tempo, né, no banco de dados se o seu sistema operacional que está o banco não estiver bem protegido. Tá? Porque dentro do sistema operacional do banco você pode parar a instância, você pode criar novas bases, você pode deletar essa base, enfim, você pode fazer o que você quiser, né? Então, ali na parte do sistema operacional já é necessário a gente ter o quê? Várias regras de segurança desse sistema operacional mesmo, né? Geralmente a gente não deixa, tá, o administrador no caso do Windows nosso, né, ser o mesmo administrador do SQL Server. É bom se ter o que? Contas separadas para isso daí, né? Por quê? Porque o cara que for tentar invadir o seu banco, obviamente a principal parte dele é tentar invadir o sistema operacional, né? Conseguindo, obviamente, ele vai conseguir fazer bastante coisa, derrubar o banco, por exemplo, né? Mas não conseguindo, se ele estiver vendo que ele está perdendo muito tempo, ele vai começar a entrar, então, tentar, né, pelo menos encontrar alguns usuários chaves aí do SQL, do SA ou sysadmin, né, que seriam usuários importantes, tá? Então, a gente teria aqui alguns tópicos, tá? Tá, vamos dar uma olhada então, cara. A hora que eu chegar lá, talvez você tá usando esse banco, esse mesmo banco aqui, né? Que é o que restauramos, ou aquele um do file group lá. Esse daqui, eu vou dar uma olhada, cara. Deixa eu ver aqui, deixa eu até abrir o script dele já, se eu conseguir enxergar alguma coisa. File, save as. Snapshot. Arquivo, abrir. Ixi, não copiei o meu arquivo.
citar as 10B aqui, né? Para dentro de comp, que vai estar aqui agora. Open file. Aqui a gente vai ter que substituir. Na verdade, assim, ó. A gente vai ter que substituir esse cara pelo nome da máquina. Beleza. Esse cara aqui, ó, test account, você criou no Windows. Aí, então a gente vai criar no Windows. Por quê? Porque a gente está falando que o usuário vem do Windows e a gente está associando esse cara lá, tá? Mas vamos seguindo aqui, então, a apostila só para a gente não se perder tanto. Beleza. Existe esse conceito aqui, ó, de principais dentro do SQL. São autenticações que identificam dentro da instância ou dentro de um banco de dados. Sempre quando a gente tem o que? Identificação de instância e banco, a gente está vendo o que? O nível que o usuário ele tem de permissão, né? Inicialmente, não poderia se existir um usuário sem ter um login. São coisas diferentes para dentro do SQL Server. No Windows é muito comum a gente falar, né? Qual o seu login é a mesma coisa que quase, né? Qual o seu usuário. Mas para o SQL Server não. São coisas diferentes. Login é uma coisa e usuário é outra. Quando a gente fala sobre usuário ou login, a gente sempre tem que pensar o quê? Né? Que o usuário sempre a gente acessa em nível de banco. E o login a gente sempre acessa em nível de instância. Correto? É por isso que são coisas distintas, por isso são coisas separadas. Alguns bancos de dados consideram o usuário ou login uma coisa só, tá? Mas tem vantagem e tem desvantagem em cima disso daí. No caso da Microsoft, como ele tem o AD, é uma vantagem grande, tá? Se não tivesse, eu acho que isso pode ser que seria até mais difícil de a gente manipular, tá? Então existem essas duas categorias aqui, logins e usuários, né? E grupos que existem no nível de instância e do banco de instância e de banco de dados. É muito mais fácil. Esse daí vem o mesmo conceito do Windows, né? É muito mais fácil a gente gerenciar grupos de usuários do que usuários individuais. No caso do SQL Server, ele pode estar pegando o quê? Né? Já grupos montados que vão estar lá no AD. Então, em vez de eu ficar fazendo inclusão de um a um, né, de logins, por exemplo, eu já consigo fazer essa integração do que o AD tem para dentro do SQL Server. Tá? Então, essa é a parte boa que a Microsoft coloca, tendo, né, o próprio sistema operacional e a base de dados, o SGDB. Login é uma forma de autenticação de usuário em uma instância, as quais o SQL Server precisa validar. No SQL, há 5 diferentes tipos de login. Login padrão do SQL, login do Windows, grupo do Windows, certificado e chave assimétrica. O que é mais comum para a gente? Esses dois caras aqui, ó, login padrão do Windows e login padrão do SQL e login do Windows. Se eu tiver uma conta já do Windows, eu consigo pegar e utilizar essa mesma conta para dentro do SQL. Se eu não tenho essa conta, eu consigo fazer o que? Autenticação pelo SQL Server. É possível pegar o que? Grupos do Windows e transferir para o SQL, que é essa parte aqui. Opa, tá? Certificado e chave assimétrica são outros dois métodos de autenticação. Supondo que eu tenha lá, por exemplo, né, vários servidores a serem acessados. Em vez de eu ficar digitando login e senha para cada um deles que eu for acessar, né, eu já posso ter o que? Um certificado que faz essa autenticação para mim, tá? Ou a chave assimétrica entre trocas de servidores, né, ele pode pegar e já me autenticar em cima disso daí, tá? Quando a gente tem 2, 5 servidores, não vai afetar tanto. Agora, pensem quando a gente tem 100 servidores, 200 servidores para ficar administrando. Aí sim compensa utilizar já essa parte de chave assimétrica e certificado, tá? Senão toda vez que a gente for dar manutenção, a gente precisa fornecer o login e senha, tá? Se a gente for pensar em atualização de banco, por exemplo, é muito provável que a gente utilize scripts,
né? Em vez de a gente ficar conectando banco por banco, lá no ambiente gráfico, lá, botão direito, criar tabela 1 a 1, a gente já vai fazer um scriptzinho para rodar isso daí, né? Então, é muito provável que, em vez de eu ficar passando o meu login e senha, eu já tenha aí alguma coisa mais prática, né? Na parte aí de questão de autenticação entre servidores, tá? Um login padrão do SQL criado por um administrador de banco e é configurado com o nome e senha, que deve ser fornecido por um usuário ao ser autenticado. Então, aqui é a criação de um login. Como nós temos a senha do SA, o login, né? A gente vai poder fazer essa criação aí. O login é armazenado dentro do banco de dados master e recebe o identificador local, o SID. Então, aqui ó, é master sem acento. Recebe o identificador de segurança local, o SID. O SID, pessoal, ele é único, ele é interno. Tá? Então, se a gente criar um usuário num banco de dados, Rodrigo, e se a gente criar um outro usuário em outro banco de dados, Rodrigo, o SID deles vão ser diferentes. O SID é diferente do nome do login. Login simplesmente é uma máscara que a gente utiliza mais por ser mnemônico. Agora, o que conta mesmo é o SID. Dentro do Windows também ele tem a mesma característica, né? Ele tem lá um ID que é dele, desse ID que ele controla. Um login do SQL também pode ser mapeado a um login do Windows ou grupos do Windows. E o SQL Server armazena o nome do login ou grupo junto do SID correspondente a do Windows. Então ele começa a fazer o quê? A sincronizar, a bater esses dois caras aí, né? O SID do grupo ou usuários do Windows tem que fazer com que bata aí para o SQL. Quando a opção Check Policy está ativada, o SQL Server impõe configurações de plano de senha do Windows quando você cria um login no SQL Server. Então o que acontece, né? O Windows ele é a ferramenta, na verdade, para fazer a manipulação de usuários e grupos de usuário. Ele é melhor do que o SQL para fazer isso daí. Ele tem mais controle, certo? Ele tem mais opções. Se eu estou falando para que o SQL confie no Windows, eu consigo utilizar então essas opções aqui, ó. Tá? Eu tenho que pegar e fazer essa ativação desse parâmetro aqui. Check Expiration é usada para impedir ataques de força bruta contra o login. Quando essa opção está ativa, sempre que o login é usado para se autenticar em uma instância do SQL, verifica se assim expirou e solicita ao usuário que altere sua senha se necessário. É possível então fazer com que seu login tenha o quê? Uma data de expiração, certo? No Windows é muito comum isso daí, de tanto em tanto tempo você vai lá e faz o quê? A renovação de senha, né? Se eu tenho integração do meu login do Windows com o do SQL, a partir do momento que você fez a alteração no Windows, ele já alterou no SQL. Caso não, você vai ter que fazer manualmente isso daí, tá? Exatamente. Não necessariamente. Se você não tem integração, você pode ter duas senhas diferentes. Se você tiver integração, ele já vai considerar que a do Windows é a sua senha do SQL, tá? Utilizando o grupo do Windows é oferecida maior flexibilidade de gerenciamento de acesso e segurança, pois fica mais fácil adicionar ou remover usuários do Windows para controlar pessoas na empresa. O ideal, né, se a gente tivesse o que dentro da empresa, o AD do Windows, justamente para quê? Para a gente ficar controlando melhor quem é grupo, né, quem é usuário, justamente só para pegar e repassar para o SQL. Isso daí é o melhor cenário que a gente poderia estar trabalhando quando a gente tem o que? Gerenciamento de usuário no SQL. Tá? É possível especificar um SID explicitamente na criação de um login, porém, a maioria das vezes deixamos para o próprio SQL Server cuidar disso. O que acontece, pessoal? Essa parte do SID, ele cria automático, né? Então, a hora que eu estiver criando o meu login, ele vai criar um SID e associar. É possível a gente pegar e colocar explicitamente um SID que a gente quer. Justamente para quê? Quando eu tenho troca de servidores, né? Lembrem-se que o Windows está amarrando todas as configurações no SID e não no nome, né? É possível então eu fazer o que? Um script para se dar permissão para determinadas SIDs em outros servidores também.
Em vez de eu ficar criando usuário por usuário, eu só vou lá, faço a criação com o mesmo ID e dou para todos os outros servidores. Fica mais fácil gerenciar quando eu tenho vários servidores, então, né, que eu preciso acessar remotamente. Tá? Caso seja necessário criar logins de uma instância para outra, essa possibilidade de especificar os SIDs permite mapear apropriadamente para quaisquer bancos de dados restaurados. Então aqui, ó, é esse caso que a gente comentou, a possibilidade aí de especificar um SID, eu consigo fazer um mapeamento em outros servidores. Tá? Para se evitar ataques de força bruta, usualmente mudamos o nome do servidor no nome do administrador do SQL para tentar proteger mais. A conta de administrador do SQL é o SA e é uma única conta que não pode ser bloqueada. O que acontece, pessoal? O SA não tem jeito de a gente pegar e bloquear. Então, o que é possível se fazer, né? É possível a gente mudar o nome dela, pelo menos. Por quê? Quem está pensando em atacar um banco de dados é óbvio que vai tentar fazer o quê? A primeira coisa é atacar o SA. Ele é o cara que tem a permissão de todo o seu banco de dados. Então, ele conseguindo a senha do SA, ele vai conseguir fazer o que quiser. Né? Se você muda o nome, por exemplo, a José.Silva, cara, até ele achar quem é o administrador SA em cima disso daí, vai demorar um tempo. Até aí é muito provável então que você já conseguiu detectar algumas coisas na parte de invasão, tá? Torna-se então um pouco mais seguro o seu ambiente, né? Quando você está fazendo manutenção em um banco de dados, uma maneira de impedir acesso é revogar permissões de um login. É possível então fazer o que, né? Fazer com que logins não tenham o que? Vários tipos de acesso. É o que ele fala aqui. Então a gente vai dar um comando que é o que a gente chama de revoke, que é tirar a permissão. Você pode desativar um login deixando também permissões de login intactas. Então, supondo que eu tenha um funcionário, né, de férias, tal, ou que vai fazer uma viagem para outro lugar, que vai ficar um tempo fora. Se essa conta ela for uma conta crítica, o que a gente pode fazer? Já deixar ela bloqueada. Tá? No caso aqui, desativado. Para depois, a hora que a pessoa vir, ela vai lá e faz o que? Ativação novamente. Dá menos chance, então, de outras pessoas tentarem ficar o que? Utilizando a conta dela. Tá? É o mesmo princípio ainda de segurança de senha aí que a gente tem no Windows, né? Ou para qualquer outro sistema operacional. Para se criar um login, a gente tem essa sintaxe aqui, ó, geral. Tá? Então é possível já especificar o que? Uma senha. Já é possível especificar um SID aqui, ó, explícito. É possível falar qual é o banco de dados default, qual é a linguagem default, tá? Se tem o que? Expiração, né, ó, on e off. Se tem o que? A checagem das políticas on e off, ó. Tá? Então tem uma série de coisas aqui na criação de login que a gente já pode fazer. Tá? Para se desativar um login, alter login, nome do login disable. Pronto. Desabilitamos um cara lá que está viajando. Tá? Existem aí, pessoal, a Microsoft ela já dá para a gente o que? Algumas coisas prontas, né? Nesse caso, seria o que? Os roles de servidor fixo. Roles são nada mais que o que? Grupos. Tá? Esses grupos a gente não consegue ir lá e mexer nas propriedades dele. Eles já são fixos que a Microsoft coloca lá para o SQL Server. Se ele tem permissão XYZ, a gente não consegue mexer nessas permissões. Tá? Roles têm as mesmas funções de grupos do Windows, podendo oferecer as mesmas permissões para vários usuários. As permissões são atribuídas ao role uma vez são atribuídas aos usuários individualmente. Então, os usuários recebem um conjunto de permissões necessárias, tendo suas contas adicionadas ao role apropriado. Nós vamos fazer o que? A criação de usuários e logins. Create user e create login. A gente vai poder falar o que? Que esses logins ou usuários pertencem a algum role. Por quê? Dentro de um role eu já tenho algumas pré-configurações feitas lá dentro. Tá? Por exemplo, parar a instância e reiniciar uma instância. Tá? Por exemplo, fazer backup e fazer restore. Tá? Isso daí já são o que? Alguns grupos que a Microsoft coloca pra gente.
É então que agora, né, a gente cria esse login ou esse usuário e faz a associação nesses grupos aqui padrões que a Microsoft já dá. Tá? Roles fixos não podem ser modificados as permissões e nem criar roles adicionais. Atuam no nível de instância do servidor. Roles que acompanham o SQL Server são. Lembrem-se que, né, nós temos logins e nós temos usuários. Os logins são para os níveis de instâncias. Esses roles aqui fixos são para quê? Nível de instância. Então eu só vou conseguir associar login em cima desse cara. A hora que eu crio um login, eu posso pegar e associar um role aqui. Tá? Bom, qual seria um dos roles? Esse cara aqui, ó, Book Admin, administrador de BCP de Book Insert Operators. Esse cara aqui, por exemplo, é um dos caras que pode fazer inserção em massa, certo? Numa determinada base de dados. Tá? Então, eu tenho um role só para ele. Se eu quiser, então, que alguns usuários façam inserção de massa nas minhas bases, eu pego e coloco ele o que? Associado a um Book Admin. DB Creator. Esse DB Creator ele faz o que? Cria base de dados. Então, se eu quero com que um usuário ou grupo, se eu quero com que logins ou grupo de logins façam criação de base de dados, eu coloco ele fixado também. Eu coloco ele associado a um DB Creator, tá? Security Admin. Um Security Admin ele pode fazer o que? Criar, alterar, dropar login, mas não pode mudar a senha. Esse é um outro perfil, então, que eu poderia ter no meu ambiente. O cara pode fazer a criação, fazer a alteração, fazer a deleção de logins, mas ele não pode mudar a senha. Tá? E aí tem outros, ó, o sysadmin, né? Ele tem o que? Qualquer ação na instância. Membros não podem o que? Prevenir acessos a objetos ou qualquer tipo de ação. Se o meu login ele tem um role associado sysadmin, eu não consigo bloquear ele. Ele é um dos caras que faz o quê? Né? Que pode fazer tudo dentro da minha instância. Tá? Inclusive, o SA, que é o que a gente está utilizando, ele é associado a um sysadmin. É por isso então que a gente não consegue fazer isso daí. Beleza? Bom, usuários aqui. Por padrão, o que a gente tem? Nenhum acesso, né, é concedido inicialmente. Então tudo é bloqueado, tudo vem bloqueado. E aí é a gente que vai começando a dar o que? Acesso aos objetos que a gente quer. Você precisa conceder um acesso a um banco de dados adicionado a um login como usuário ou no banco de dados, executando o comando create user. Aqui então a gente está criando usuário. O usuário ele é associado a um banco de dados, correto? Create user, nome do usuário. Ó, from login. Então eu estou associando o meu usuário a um login, tá? E aí ele vai ter o que? Certificado ou chave assimétrica, tá? Eu posso criar um usuário sem login, ó, without login, tá? Ele vai ter acesso somente à base, mas não vai ter o que? Acesso à instância, tá? É meio, vamos dizer assim, a visão que a Microsoft é o seguinte, né? É meio difícil a gente começar a enxergar isso daí. Por quê? Teoricamente ele teria que ter acesso à instância para depois ter acesso à base. Mas a Microsoft ela não enxerga muito bem assim. Ela coloca esses dois caras um pouco independentes, né? Se você está gerenciando a instância, quer dizer que você pode manipular coisas referentes à instância, inclusive mais de um banco de dados. Correto? Em uma instância a gente pode ter mais de uma base. Agora, quando a gente tem a criação de um usuário, o usuário é da base de dados. Então, se eu tiver que fazer acesso a 5 bases de dados, um único usuário, eu teria que estar recriando ele várias vezes. Correto? Logicamente, não é uma administração muito boa nesse caso. Aí é mais fácil eu criar o login associado ao usuário. Dentro do meu login eu posso navegar entre as minhas bases. Se eu faço a criação somente do usuário associado a uma base, eu só vou ficar preso nela. Tá? Então tem essa diferença aí. Ó.
O SID do login é mapeado no usuário do banco depois, né, do banco de dados, para fornecer um caminho de acesso depois que o usuário estiver autenticado na instância. Então, a autenticação, quando se tem, né, um login mapeado, é feito na instância para depois ser feito aonde? Na base de dados. Quando o usuário altera o contexto de um banco de dados, o SQL examina o SID do login. E se o SID for adicionado no banco de dados, o usuário poderá acessar o banco de dados. Então, aqui ele vai falar o quê? Né? Que o SID X tem acesso a tal base. Ele vai fazer essa verificação e aí sim pode o quê? Conceder a permissão lá, a determinada permissão. Mesmo tendo acesso ao banco de dados, o usuário precisará permissão de acesso a objetos do banco. Ou seja, é possível o usuário fazer a conexão na base, mas até aí ele não tem acesso a nenhum objeto do meu banco. Ele não vai conseguir, somente a criação dele, ele não consegue fazer o quê? Ele não consegue dar select em nenhuma tabela ainda. É aquele esquema do quê? De permissão mínima mesmo que a gente tem aqui. Tá? Usuário sem login. É possível criar um usuário no banco de dados sem login. No SQL 2005, se você quisesse permitir que usuários acessassem um banco de dados somente quando um aplicativo específico estivesse sendo usado, utilizava-se um role de aplicativo. Você cria o role de aplicativo com uma senha e atribui permissões para o role de aplicativo. Um grande problema no SQL 2005 é que depois de conectado ele não reconhecia mais o usuário que estava executando comandos, somente reconhecendo o role de aplicativo, que causava grandes problemas para a auditoria. Então o que acontece, pessoal? Aqui era um problema que o SQL tinha no 2005, né? Existia um tal de role de aplicativo. O que é o role de aplicativo? Justamente para associar a aplicação que vocês estão fazendo. Correto? Então eu criava um grupo, correto, dos seus aplicativos. Teoricamente, a autenticação do seu aplicativo fazia a autenticação na sua base de dados. Tá? Só que tinha uma série de problemas com a parte de desconexão, tal. Eles resolveram, a partir de 2008 para frente, fazer o que? Esse tal de login sem o usuário sem login. Eu posso ter um usuário, mas não necessariamente um login associado. Tá? O que você vai passar lá na conexão do seu aplicativo? O usuário e a senha. Beleza, você está autenticado com o usuário e a senha para um determinado banco de dados. Geralmente, o que seria legal, né? Dentro da sua aplicação, é que ele tivesse o quê? O mesmo usuário e senha para dentro do SQL Server. Tá? Isso seria muito bom. Por quê? Porque evita de o usuário ficar fazendo reautenticação. Uma autenticação para o aplicativo e outra autenticação para o banco de dados. Correto? Geralmente o que o pessoal faz é o quê? Bota acesso lá como SA dentro do aplicativo. E faz o quê? Um acesso, né, o acesso pro aplicativo. Então, o aplicativo ele tem geralmente acesso geral. Por quê? Porque ele vai estar logando no banco de dados como SA. E o usuário ele é controlado, na verdade, pela aplicação. Tá? Isso é ruim para a parte de segurança do banco, mas é mais fácil para quem está desenvolvendo. Né? Agora, o que é que está certo? O ideal seria o quê? Né? Eu ter auditoria e rastreabilidade no banco ainda. Né? Porque todo mundo que vai estar conectando através do aplicativo, e se meu aplicativo tem permissão de SA, todo mundo é SA no banco. Tá? Você não consegue ver quem fez o que. Todo mundo é SA. O ideal então seria realmente ter o que? Essa parte aí unificada, né? Do seu aplicativo mais o banco de dados. Isso daí seria um mundo perfeito. Mas raramente se tem isso daí. Muito raro. Bom, você pode criar um role de aplicativo com uma senha atribuída a permissões para um role de aplicativo. Usuários sem logins foram criados para substituir os roles de aplicativo. Usuários ainda se autenticam na instância usando as próprias credenciais. O login do usuário precisa ser
precisa acessar o banco de dados. Depois que o SQL Server muda o contexto do usuário para um banco de dados, o usuário personifica o usuário sem login para obter permissões necessárias. Essa parte de personificação é o que? Ele vai se transformar em outro em algum momento. A gente vai fazer isso daí na mão, na verdade. Eu sou um determinado usuário e quero se passar por outro, né? A gente vê muito isso daí no Windows e no Linux, né? Vocês dão lá sei lá qual que é o comando do Linux agora, até esqueci. Vocês dão root, vocês dão login como usuário, né? E depois se transformam em root. E ficam fazendo o que? Esses testes. Aqui no SQL também é possível fazer isso daí. Eu sou um usuário SA e quero me transformar o que? Num usuário comum. Para justamente ver se eu tenho o que? Né? Aqueles testes de determinadas tabelas lá, se são ou não concedidas para mim. Dá para então ficar trocando de perfil dentro do SQL. Tá? Como o usuário está se autenticando na instância, as suas próprias na instância de suas próprias credenciais, o SQL ainda pode fazer auditoria de atividades de um login individual, mesmo que o login seja personificado em um usuário sem login. Assim como existem roles fixos no nível de instância, o SQL fornece também roles fixos do nível de banco. Então, eu tenho nível de instância login, nível de banco usuário. A maioria desses roles aqui, ó, que começam com DB underline, é sinal que são roles de bancos de dados. DB underline access admin adiciona ou remove usuários de uma base de dados. Aqui, ó. Então, se ele tem esse role de aplicativo associado a ele, se eu criei um usuário e associei esse role, ele pode fazer o que? Remover e adicionar usuários para aquela base de dados. Tá, ó. DB Data Reader. Aqui, ó, Data Reader, né? E DB Data Writer. Ó, o DB Data Reader, ele pode fazer o que? Select em todas as tabelas, visões ou funções do banco de dados. Da base, no caso, né? E o Data Writer, ele pode fazer insert, update ou delete ou merge em todas as tabelas de uma base de dados. Correto? Então, permissões para fazer select e permissões para fazer escrita, né, inserção, atualização e deleção, são diferentes. Se eu quisesse que o usuário tivesse essa característica, a gente teria o quê? A gente teria que colocar esses dois roles aí para ele. Correto? Bom, esse cara aqui, ó, deny data writer, tá? Previne, insert, update ou delete em todas as tabelas, tá? Ou previne select em todas as tabelas, deny aqui, ó, data reader. Correto? Se eu associar um dos caras desse, beleza, já era, tá feito. Ele vai ter a permissão lá que eu colocar. Agora, um usuário, ele pode ter mais de um role fixado a ele. Vamos supor que eu coloque no meu usuário esse cara aqui, ó, fazer select DB Data Reader, e ao mesmo tempo eu coloque o que? O deny aqui, ó. Um permite e o outro nega. O que o SQL vai entender disso daqui? Ou ele tem que permitir ou ele tem que negar? Tem que fazer um teste. A Microsoft, por padrão, pessoal, ela... Oi? Então, a negação é o último cara, né? Então a negação é que torna-se prioridade. Tá? Ela não deixa você pegar e fazer o select. Tá? No Unix é o contrário. O Unix, a liberação, a permissão, ela é prioridade. Tá? Então depende aí também do sistema operacional que vocês estiverem mexendo. É muito provável quando o SQL sair para a versão Linux, né? Ele tem algumas mudanças em cima disso daí. Justamente por quê? Porque vai estar respeitando, eu acho, o sistema operacional. Tá? Mas a Microsoft, por padrão, ela nega.
tá? Ela tem maior prioridade. Para gerenciamento de permissões é necessário que melhor gerenciar grupos em vez de usuários individualmente. Um role de banco de dados é um principal dentro do banco de dados que contém um ou mais usuários. Lembre-se que principais é o que? Aquele primeiro conceito que a gente viu, né? Ele é o que? Dividido em dois grupos, que seriam os logins e usuários. As permissões são atribuídas ao role do banco de dados. Embora você possa atribuir permissões diretamente ao usuário, recomenda-se criar o que? Um grupo de usuários para poder estar fazendo as devidas manutenções. Bom, aqui a gente vai começar o que? A fazer a parte prática. Então a gente vai começar a criar o que? Uma conta no Windows. Se vocês estiverem mexendo como se diz, a máquina local, é muito provável que ela vá travar. Tá? Se vocês estiverem mexendo aí agora com aquela máquina virtual, ele vai deixar porque o Windows está como SA. Correto? Agora a intenção aqui é o que? Criar uma conta do Windows e associar essa conta do Windows para dentro do SQL Server. Beleza? Bom, vamos iniciar então isso daqui depois do intervalo, que é essa parte prática aqui mais. Tudo bem? Beleza, pessoal? Sim? Então...